Então, depois que você, caso necessite de um nivelamento, você busca o vídeo, eu proponho aqui para você a conhecer os regimes de tributação. Então, lucro presumido, o governo, para a tributação do imposto de renda e da contribuição social, atribui alíquotas de presunção de lucro. Ele fala, olha, eu estimo que você tem essa lucratividade, então sobre o seu faturamento você aplica esse percentual para apurar a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social. Por exemplo, as empresas industriais e comerciais. Tem outros segmentos, mas eu vou utilizar ele como exemplo. Isso está numa instrução normativa 1700 da Receita Federal, está lá na Lei 9.249. Desses segmentos, tudo que você faturar, tira a devolução, tira IPI se houver, substituição tributária, que são os tributos por fora, que não é receita bruta da empresa, aplica-se 8% sobre esse faturamento, descontado devolução, abatimento, cancelamento de vendas, IPI se houver, substituição tributária na condição de substituto se houver, aplica 8%. Essa é a presunção de lucro e sobre essa base você tributa o imposto de renda e 12% contribuição social. Isso é lucro presumido, está presumindo. O lucro real é diferente, o imposto de renda e a contribuição é sobre o lucro líquido apurado, fiscal. Então eu pego o meu faturamento, tiro meus tributos sobre a venda, tiro o meu custo, tiro minha despesa. Sobre esse lucro eu adiciono as despesas que são indedutíveis, ainda que lá na DRE eu reduza do resultado gerencial. Para fins fiscais não é permitido, como por exemplo, brinde, multas, e excluo as receitas que não são tributadas, que ainda que societariamente eu reconheça, do ponto de vista da tributação, a base de cálculo de diferença eu excluo. Como, por exemplo, subvenção é um caso polêmico, mas é. Até mesmo, vamos lá, equivalência patrimonial e assim sucessivamente. Sobre essa base líquida, eu tributo imposto de renda e contribuição social nos mesmos percentuais, tanto no lucro real quanto no presumido. A única diferença entre eles é que aqui eu tenho percentuais de presunção de lucro e aqui eu chego no lucro real, lucro líquido. Contribuições previdenciárias. Mais precisamente INSS, mesma coisa. Recolho pela folha ou pelo faturamento, se eu tiver a possibilidade de estar na desoneração da folha ou não. E as contribuições inerentes ao PIS e a COFINS, eu tenho a não cumulatividade e a cumulatividade, que em regra, mas não sempre, no lucro real, elas são não cumulativas. Eu tomo crédito e tributo em alíquotas superiores, que é a cumulativa, que eu não tenho crédito. Por exemplo, cumulatividade, sobre todo o faturamento eu tributo 3% de COFINS, 0,65% de PIS. Custo efetivo total 3,65%, não tenho direito a créditos. Então você nota que eu tenho alíquotas menores porque eu não tenho crédito sobre as minhas compras, custos e despesas. Já na não cumulatividade é como diz, não cumulativo. Tudo que eu paguei de PIS e COFINS sobre as minhas compras, sobre os meus custos e despesas, permitido pela legislação, e você vai encontrar isso disponível lá no artigo 3º da Lei 10.833 e no artigo 3º também da 10.637, que são permitidas de creditamento. O que acontece? Para que eu tenha uma equiparação, uma equivalência, eu tenho alíquotas superiores, então sobre o meu faturamento, ao invés de 3,65, eu pago 9,25. 7,60 de COFINS, 1,65 de PIS. Mas, como contrapartida, eu também tenho crédito na mesma proporção das alíquotas sobre minhas compras, custos e despesas, de acordo com o artigo 3º das leis que eu citei anteriormente. E depois de tudo isso, uma aula de regime de tributação, você vai me perguntar, Marcos, e qual que é o melhor? A resposta ela é genial e eu aprendi com os melhores e os grandes sábios. Não sei. Tem que fazer conta. Por quê? E a grande proposição que eu faço para você, e isso é um trabalho que você vai vender em média de 7, dependendo do seu nível e da complexidade, a 35 mil reais. Análise tributária para direcionar qual que é o caminho, qual que é a opção tributária para o ano seguinte. Afinal, tributo compõe o preço. Se eu não estou na minha melhor performance tributária, eu posso estar com um preço não competitivo, eu posso estar perdendo margem, porque eu vou ter que baixar preço para vender, e eu posso estar indo por um caminho que talvez é o mais aterrorizante de todos, que é o caminho da descontinuidade por um negócio se tornar inviável do ponto de vista tributário, pessoal. O preço, quem determina não é a empresa.
Preço quem determina é o consumidor, porque se eu vender esse... Aqui tem um Celta, né? Eu brinco que isso aqui é um Celta, tá? Mas vamos pensar que esse Celta aqui, se vocês entenderam a piada, ele fosse um Mustang. Cara, muito pouco provável que não venderia. Então, você tem um parâmetro, mas quem determina o preço é o consumidor. Então, se o preço da mercadoria é composto por tributo e eu estou com a tributação desfavorável, excessiva, é muito provável que esse meu produto não tenha aderência porque há uma questão de compatibilidade com o seu público. E aí, você tem que Cara, chega na empresa e faz a seguinte proposição. Se o regime de tributação ele está validado, ele está correto. Porque em novembro, na pior das hipóteses, você começa a falar o seguinte, chega para a empresa, quanto que nós prevemos de receita, custos e despesas para o ano que vem em investimentos. Com isso, você consegue, quem é aluno tem inclusive os modelos que nós utilizamos, projetar qual que é o meu maior lucro, maior eficiência de resultado se eu, por exemplo, tributar no lucro presumido, se eu tributar no lucro real ou no Simples, né? Mas vamos pensar que aqui o negócio já não é mais Simples Nacional. Porque o Simples Nacional, ele é bom até determinado período. Quando eu começo a chegar nas últimas fases, já tem um espaço muito grande para o planejamento tributário. Quando eu falo planejamento, por favor, pelo amor de Deus, Jorge e Matheus, não pense que planejamento tributário é fazer continha de lucro real presumido. É também, mas não apenas isso. O regime de análise tributária é o comparativo. O planejamento é algo além. Eu fiz o comparativo e depois eu vou testar as ferramentas, juros sobre capital próprio, cisão com a segregação da atividade, a incorporação, a segregação do imóvel quando eu tenho a sede operacional do negócio para cobrança de aluguel, royalties. Eu tenho uma infinidade. Quem é aluno tem aí mais de 15 ferramentas para testar do ponto de vista do planejamento para você identificar qual que é a minha melhor performance com o menor custo tributário. Por quê? Esse exercício que eu estou propondo, ele não é um diferencial, ele é indispensável.